Olá pessoal, a gente vai falar sobre o século XVIII, tá? Na verdade, o que eu fiz aqui foi juntar um apanhado de informações relevantes sobre acontecimentos do século XVIII e as consequências que esses acontecimentos tiveram para o que veio depois e para o surgimento da sociologia, né, como ciência, tá? Porque a sociologia é o resultado dessas transformações que ocorreram na sociedade, principalmente as ocorridas a partir do século XVIII, a partir do advento do iluminismo, da Revolução Francesa, tá? E, por conseguinte, da Revolução Industrial, já no finalzinho dele, início do século XIX. E o que isso representou para a sociedade como um todo, ok? Então, primeira coisa, o que a gente pode falar sobre o século XVIII? O século XVIII, ele foi o último século da Idade Moderna e o primeiro da Idade Contemporânea, tá? E ele ficou conhecido como o século das luzes. Por quê? Porque as ideias iluministas que surgiram na Europa, né, e que foram promovidas pelos filósofos, pelos pensadores, né, europeus, elas tiveram tanta força e acabaram se espalhando pelo mundo, né, e foram responsáveis pela inspiração de revoluções importantíssimas, como é o caso da Revolução Francesa, que aconteceu em 1789, tá? Então, foi um período marcado por grandes transformações sociais, importantes revoluções políticas, tecnológicas e de comportamento, né? Tudo isso vai fazer com que o século XVIII seja um divisor de águas para o que eram as sociedades antes e depois dela, né? Tem um errinho de concordância naquele era ali, tá? Eu falei do iluminismo, né? Eu falei que esse século foi conhecido como século das luzes justamente por conta desse movimento filosófico, científico, cultural, né? A gente tem que, quando falar do iluminismo, entender que ele abrangiu várias, né, áreas do conhecimento, né? As ideias iluministas foram ponto de partida para essas transformações, pois serviram de inspiração para importantes transformações políticas, né? Como foi a Revolução Francesa, como eu já havia dito, né? O que foi o iluminismo, gente? O iluminismo foi um movimento cultural, né, da elite intelectual europeia. Lembra que naquela época só quem tinha acesso à educação é quem podia pagar por ela, né? O ensino não era gratuito. E essa elite intelectual europeia, eles procuraram mobilizar o poder da razão, né? A fim de fazer uma reforma social, reformar a sociedade e o conhecimento que eles tinham até então, que foi herdado daquela tradição medieval, onde tudo que se sabia era baseado no que a igreja, né? Na visão teocêntrica da igreja. A partir do iluminismo, a gente começa a ter uma visão mais antropocêntrica, né? Principalmente valorizando a razão. Então, o que os iluministas pregavam, né? Eles buscavam conhecimento apurado da natureza, né? Com o objetivo de utilizar dessas informações sobre a natureza para que elas fossem úteis ao homem, né? Ao homem moderno, aquela visão que eles tinham de progresso, né? Então, sabendo utilizar os recursos, os meios, aquilo que a natureza oferecia, eles tinham maiores condições de promover esse progresso, né? Outra característica importantíssima sobre o movimento iluminista, né, que ele promoveu uma interação, uma troca intelectual, né? E eles foram grandes contestadores da intolerância religiosa e também do Estado, daquele Estado absolutista que predominava naquela época ainda, né? Porque ainda é a época do antigo regime, tá? Uma característica importante sobre os pensadores iluministas, né, que eles tinham a intenção, né, tinham como ideal a extensão dos princípios do conhecimento crítico em todos os campos do mundo humano, né? Então, eles queriam estender esses conhecimentos em todas as áreas. Supunham poder contribuir
para o progresso da humanidade, para a superação da tirania e superstição que diziam ser o legado da Idade Média, ou seja, eles acreditavam que com o uso da razão, com o desenvolvimento intelectual, eles podiam tirar o mundo desse atraso intelectual e seria uma forma de superar toda aquela tirania provocada pelo Estado autoritário e absolutista. Além do que, acabar com aquela visão supersticiosa, né, própria do que veio da Idade Média e que era amplamente defendido pela Igreja, né, aquela visão de mundo que, segundo eles, era uma visão atrasada, né, que era pregada pela Igreja. Importante dizer que os iluministas, eles não eram necessariamente contra a Igreja. Eles acreditavam que seria possível aliar a razão e a fé, né, para garantir o desenvolvimento da sociedade, né, para que se conseguisse o progresso, né, era possível aliar a razão e a fé. Eles poderiam conviver juntas, ok? Bem, como eu falei, o iluminismo ele vai ser fonte de inspiração para importantes transformações políticas que houveram naquela época. Entre essas transformações, a gente pode citar a Revolução Liberal Francesa, né? A Revolução Francesa, que foi importantíssima, porque ela deu início ao fim do antigo regime, aquele regime absolutista, mercantilista, né? Não que deixou de ser totalmente mercantilista, mas pelo menos algumas visões foram um pouco modificadas em relação à forma de se fazer, de se cuidar da economia, né? Se baseando nos princípios defendidos pelo iluminismo. A Revolução Francesa foi uma revolução que foi promovida pelas classes mais populares, é claro, com a liderança da burguesia. O que se tinha até então na França, naquela época? A gente tinha uma sociedade estamental, onde a sociedade era dividida em 3 classes, onde praticamente não havia mobilidade social. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quem nascesse em uma determinada classe social dificilmente migraria para outra. E isso no caso dos mais pobres, para se tornar mais ricos, né? Mas, por exemplo, o clero, que era o primeiro estado, só os nobres, só nascidos em famílias nobres que tinham acesso ao clero, né? Os pobres, os mais pobres, não. Então, isso é uma sociedade estamental, quando ela era dividida em classes e onde não há mobilidade social, né? Onde praticamente não se misturam essas classes, tá? Bem, então, como eu disse, a Revolução Francesa, ela vai representar esse clamor popular para o fim dessa desigualdade, dessa exploração do pobre pelo mais rico, porque durante esse período, as camadas mais populares trabalhavam, pagavam altíssimos impostos para manter o luxo e os privilégios dos nobres e do clero, né? Então, diante de uma série de fatos que ocorreram naquela época, como, por exemplo, a crise na produção agrícola, que acabou diminuindo a oferta de alimentos e fazendo com que esses alimentos subissem demais o preço e causando grande fome na população. Tinha o fato da França estar endividada por conta dos altos custos que teve durante as guerras em que se envolveu, né? Tudo isso gerou uma situação dificílima e que o rei, né, que o primeiro e segundo estado tentaram resolver jogando toda a responsabilidade de custear essas mazelas para o terceiro estado, né? Ou seja, queria aumentar impostos, né? Queria que o povo pagasse por isso. E o povo não aceita mais, o povo não quer mais isso, né? Eu estou falando de uma forma assim bem generalizada, é óbvio que eu estou omitindo algumas informações, porque o nosso foco aqui não é necessariamente a revolução, mas a influência dela nesse contexto que a gente está estudando, tá bom? Então, a revolução faz com que o povo
claro, liderados pela burguesia, né, pelos seus líderes burgueses, consigam derrubar o rei e impor uma nova forma de governo para a França, com aquelas ideias, né, inspiradas pelo iluminismo, de igualdade, fraternidade, né, e liberdade. Não necessariamente foi o que aconteceu depois que o governo revolucionário se formou, mas enfim, ele é um marco, porque ele começa a partir daí. Essas revoltas liberais, elas vão ocorrer em outras partes, né? E vão ser importantíssimas, inclusive para os processos de independência política que ocorreram nas colônias espanholas e portuguesas aqui no continente americano. Bem, uma coisa importante ocorrida também durante o século XVIII, e também como fruto, né, das ideias iluministas, é a valorização da ciência, né? As mudanças que ocorreram mudaram a forma de pensar em política na Europa, como também a maneira de se produzir conhecimento. A valorização do método científico permitiu o desenvolvimento de novas tecnologias de produção. Quando a gente fala de novas tecnologias de produção, a gente está falando aí da manufatura, da máquina... Quase que não sai, gente. Maquinofatura, quase que não sai. Quando a mão de obra, né, que era praticamente toda ela artesanal, começa a utilizar ferramentas, instrumentos, fazendo com que isso acelere o processo produtivo, então vai se produzir mais. Só que não é somente essa mudança que vai ocorrer. Essas novas tecnologias, essas novas formas de se produzir, ela vai criar uma... como é que eu vou colocar? Uma segmentação do processo produtivo. Então, não tem mais uma pessoa que começa a produzir algo do início até o fim, conhecendo todas as formas, todos os momentos da produção. A produção vai ser dividida em partes e cada operário ele vai ser responsável por uma determinada parte dessa produção, tá? É a divisão a gente começa aí com a divisão do trabalho. Um outro fator também é que antes, quando era na fase do artesanato, né, na primeira fase lá, a gente tinha o artesão que era conhecedor de todo o processo, ele era o dono das ferramentas, do conhecimento, ele produzia, ele vendia, tinha-se já, né, as organizações como a corporação de ofício, as ligas, né, mas ele conhecia todo o processo. A partir do momento em que ocorre essa mecanização, né, essa produção a partir dessas máquinas, né, primeiro as máquinas a vapor e depois elas foram evoluindo a partir da segunda revolução, o que a gente tem? A gente tem o dono da fábrica, que é dono do equipamento, do capital e da matéria-prima. E o que ele faz? Ele contrata o operário, que por sua vez, o que tem a oferecer é a sua força de trabalho. E ele vende essa sua força de trabalho por um salário. Então, gente, o que a gente vê aqui é uma nova forma de se organizar a produção e também de se organizar o trabalho, né? É o que a gente chama de divisão internacional do trabalho, que a gente vai ter aí... eu falei divisão internacional do trabalho antes da hora. Na verdade, na divisão do trabalho, que a gente tem o dono do capital, que é o dono da fábrica, dono dos maquinários, e o operário, que é quem vai vender a sua força de trabalho. Então, houve uma mudança muito grande nisso aí, e daqui a pouco a gente vai falar sobre essas consequências, tá? Isso vai ser importante, né? Essa modernização nos meios de produção, porque vai ajudar na consolidação do capitalismo, tá? A gente sabe que o capitalismo ele surge ali no final do feudalismo, com o revigoramento do comércio, o revigoramento das cidades, que é aquela primeira fase do capitalismo, que é o capitalismo comercial, né? Que basicamente ele é mantido pelo comércio de especiarias e tal. A segunda fase do capitalismo é justamente essa aqui, que é o capitalismo industrial. O capitalismo industrial ele vai se manter justamente com o capital produzido, né, pela produção industrial.
A Inglaterra foi a pioneira nesse processo, né? Por quê? Porque a Inglaterra ela conseguiu agrupar todas as características necessárias para conseguir se desenvolver nessa área. Uma delas foi o capital acumulado com o comércio de especiarias, né? A outra, que foi a Inglaterra conseguiu ter uma estabilidade política, né? Uma relação política relativamente boa, né? Com seus grupos, com seus partidos. Tinha também mão de obra disponível e barata, né? Que essa é uma das características desse período, a exploração da mão de obra barata. E a cultura, né? Os principais atores na Revolução Industrial são justamente os puritanos, né? Que eram aqueles religiosos que acreditavam que trabalhar era o que se tinha a fazer, qualquer tipo de manifestação de festa era pecaminosa, então eles evitavam esse tipo de coisa, e que o lucro não era pecado. Então, quanto mais lucro, mais você estava agradando a Deus. Então, uma série de fatores, como a política do cercamento, né, que expulsou aqueles servos dos campos para a criação de ovelha, tudo isso permitiu que a Inglaterra se tornasse a pioneira nesse processo de revolução industrial, né? Tendo a indústria têxtil como a indústria pioneira nesse processo. Então, tudo isso vai permitir que o capitalismo se consolide de vez, tá? E a Europa passa toda ela, né, a viver dentro dessa sociedade capitalista. Bem, eu falei das inovações tecnológicas. Então, primeiro a máquina a vapor, né? Isso permitiu o surgimento das locomotivas, né? Dos barcos a vapores. Eu não achei uma foto aqui, mas primeiro eu tinha que ter colocado barco a vapor para depois falar de locomotiva. E assim, isso fez, as máquinas a vapor permitiu que o processo produtivo fosse mais rápido. Os barcos a vapor e depois a locomotiva vão permitir que o transporte seja mais rápido. Então, a gente vai ter o que aí? Vai ter uma agilidade maior na produção e também no envio dessas mercadorias para o seu mercado consumidor, tá? Eu falei, inclusive, antes, eu tinha falado DIT, né? Na verdade, gente, a DIT é a Divisão Internacional do Trabalho. Isso se deu, né, principalmente por conta da Revolução Industrial, onde a gente vai ter a divisão aí dos países, entre países fornecedores de matéria-prima e países industrializados, tá? Então, a Inglaterra, que é a pioneira no caso aqui, ela era a grande produtora dos produtos industrializados, e os outros países que vendiam matéria-prima para ela, para que isso se transformasse em produto, tá? Bem, mudanças provocadas pela Revolução Industrial, né? Bem, foram muitas essas mudanças provocadas, boas e ruins também, tá? Entre as boas, a gente vai verificar que a população que tinha acesso a esses produtos vão ter uma vida mais cômoda, né? Mais confortável. A princípio, né? Como eu falei, a principal fonte de energia era o carvão, então era um barco a vapor, né? Vieram as locomotivas e tal. Então as viagens passaram a ser mais cômodas, porque antes era feito de carroças, né? E de cavalo, então eram difíceis e demoradas. A iluminação nas ruas, as ruas ficaram mais cômodas. Então, uma série de fatores fizeram com que a vida, para quem podia adquirir esses produtos, fosse melhor. Porém, para a grande maioria da população, que não tinha como adquirir, a única coisa que tinha para oferecer era a sua força de trabalho, a vida era muito difícil, gente, tá? Então, como havia naquela época, e vamos lembrar que a Inglaterra é a pioneira no processo, até por conta da política de cercamento, que expulsou essas pessoas do campo, né? E elas foram viver nas cidades, ao longo das estradas. Então, tinha uma oferta muito grande de mão de obra. E essa mão de obra era formada por crianças, velhos, adultos. E eles estavam dispostos a trabalhar o que tivesse que for para poder ganhar aquela miséria de salário, mas era uma forma de se manter vivo, tá? Então, a vida
era muito difícil para essas pessoas, tanto as que trabalhavam nas cidades como no campo, né? E os trabalhadores viviam com muita dificuldade. Uma outra coisa importante, gente, que a gente precisa saber sobre a Revolução Industrial é a questão da urbanização. A partir do momento que começam a surgir as fábricas, e elas foram criadas, né, nas cidades, nas principais cidades, né, da Europa, o que acontece? Vai ocorrer uma migração, né, das pessoas do campo para as cidades em busca desses empregos. Fora as que já estavam lá por conta de que não havia espaço para elas no campo, não havia trabalho. Isso vai causar, né, uma explosão desse processo de urbanização. Só que como a coisa não foi organizada, né? Então o que a gente vai ter? A gente vai ter a formação de cortiços, né? A gente vai ter cidades que não tinham saneamento básico adequado. E o fato de não ter saneamento básico adequado vai gerar o quê? Vai atrair vetores de doenças, né? Então ratos, né? Baratas, mosquitos e tal. Então, todos esses vetores, né, vão promover o quê? A disseminação de uma série de doenças, e essas doenças vão acometer justamente essa população mais pobre, mais carente, né? Que, só para vocês terem uma ideia, era muito comum que essas pessoas que viviam nos cortiços, por exemplo, o cortiço era formado em vários quartinhos, às vezes 2 quartinhos, 1 quartinho, e ali viviam famílias inteiras, pai, mãe e não sei quantos filhos, né? E todas essas famílias que viviam nesses quartinhos, nesses casebres, compartilhavam o mesmo banheiro, sem a menor higiene, né? Imagine, isso era super propício para a disseminação de doenças. Era muito comum, inclusive, que as crianças não chegassem nem aos 6, 7 anos, morressem antes disso. Quando passava disso, passou dos 7 anos, não morreu, então já pode ir para a fábrica para trabalhar. Essa era a situação da população naquela época. A exploração da mão de obra. Nessa foto que eu coloquei aí, tem um monte de menino aí, ó, tá vendo? Eles são meninos que trabalhavam nas carvoarias, né? Na produção de carvão. Muitos morriam de pneumonia, tuberculose, porque aspiravam aquela poeira que é altamente tóxica, né? Então, o que esses trabalhadores tinham? Eles tinham que se submeter a isso, eles precisavam do trabalho. E era assim, não podia reclamar, porque se você reclamasse, já tinha 10 ali na fila esperando a sua vaga. Então, eles se submetiam a jornadas de trabalho longuíssimas, de ficar... Só para você ter uma ideia, no início da Revolução Industrial, há relatos de que houve trabalhadores que chegaram a trabalhar 36 horas ininterruptas. Isso é desumano, né? Então as horas de trabalho eram muito grandes e assim o salário muito baixo. Quando recebiam, boa parte disso era para pagar o aluguel. O que sobrava para alimentação era muito pouco. Então essa população trabalhava muito e passava fome. E não tinha direitos, não podia reclamar. Se você reclamou, tá ruim para você? Então sai que eu coloco outro no seu lugar. Essa era a história. Então aqui, ó, você tá vendo essas menininhas? São exemplos, eram trabalhadoras. Já trabalhavam nessa idade aí, tá? Então, além de viver em lugares ruins, sem nenhum tipo de saneamento básico, passavam fome, passavam frio, né? Sofriam com as doenças, não tinham ninguém que pudesse falar por elas. Até que, né, em determinado ponto, eles começaram a se rebelar contra essa situação. Então, na fábrica não era diferente do que era nas ruas, que eram nos cortiços, né? As fábricas eram úmidas, escuras, eram frias, né? Tinham roedores, né? Então, esses trabalhadores conviviam com aquele mau cheiro, com aquela situação horrível. Imagina, gente, era ruim quando estavam em casa, era péssimo quando estavam no trabalho, tá? Aí, diante de tudo isso, vai chegar um determinado momento que esses operários, e também inspirados por algumas correntes filosóficas, com alguns pensamentos que vão surgir aí, começam a demonstrar algum tipo de reação, né? Então, eles começam a se agrupar, a questionar, a discutir sobre suas condições e começam a querer reivindicar melhorias, né? Vão surgir os primeiros movimentos operários. Dentre esses movimentos operários, eu destaco 2 aqui, que é o ludismo e o cardismo, tá?
O ludismo, eles eram meio revoltados, né? Os ludistas, eles são chamados de quebradores de máquinas. Por quê? Eles culpavam as máquinas pelas mazelas que eles viviam, né? Então, eles entravam nas fábricas, destruíam os equipamentos, né? Era uma forma de protestar contra a situação deles no ambiente de trabalho. Os cartistas porque eles desenvolveram uma carta, né, no intuito de tentar negociar com os seus patrões, né, melhores condições de vida e tal, né? Eles eram mais, vamos dizer assim, eles eram mais tranquilos, né? O foco deles estava relacionado com a política, com a reivindicação de direitos, né? O movimento cardista, ele surgiu entre 1837 e 1848, né? Cartista, como eu falei, porque eles criaram uma carta chamada Carta do Povo, né? Que foi redigida em 1838, e que lá estavam as reivindicações, né? A princípio essas reivindicações foram ignoradas, mas depois, com o passar do tempo, muitas dessas reivindicações ajudaram a formar as primeiras leis trabalhistas, tá? Bem, movimentos socialistas. Então, com o decorrer das décadas, o capitalismo foi agregando novas formas, né? A sociedade passou por crescentes transformações e assim os operários necessitavam articular novas formas de lutar por suas causas, né? Dessa maneira surgiram os movimentos socialistas a partir da organização desses trabalhadores. Esses movimentos socialistas, eles eram inspirados em determinadas visões de mundo, em determinadas ideologias, né? Anarquismo e comunismo são exemplos desses movimentos socialistas, que aí já surgiram no século XIX, não necessariamente no século XVIII, mas como resultado, né, como consequência de todas essas transformações ocorridas no século XVIII. Então, segundo as ideias anarquistas, os operários somente iriam melhorar as condições de vida se o Estado e todas as formas de poder fossem extintas. Eles acreditavam que nenhuma forma de poder, de fato, representavam o povo, né? E sim os seus interesses próprios. De certa forma, eles não estão errados, não, né? Porque normalmente, quando esse povo chega no poder, esquece o povo, né? Então, ambos os movimentos, eles achavam que deveriam haver mudanças sociais profundas, né? E que mudasse essa relação entre trabalhador e patrão, né? Para que fosse diminuída essa exploração do mais pobre pelo mais rico, tá? Os anarquistas acreditavam que toda forma de exploração dos seres humanos teria um fim a partir do momento em que a sociedade se organizasse sem autoridade, ou seja, sem quaisquer outras instituições estatais. É meio complicado a visão deles, porque eu particularmente acredito que se não houvesse nenhuma forma de autoridade, nenhuma forma de Estado, aí sim que se implantaria o caos, porque todo mundo ia querer fazer o que desse na telha, né? Ia virar bagunça. Já os comunistas, né? Eles diziam o seguinte, que a situação da exploração capitalista acabaria somente quando os operários assumissem o poder estatal, ou seja, o controle do Estado. A partir daí, então, criariam novos valores sociais para aumentar a qualidade de vida da sociedade, acabando dessa maneira com a exploração capitalista. Um dos grandes defensores dessa visão eram Karl Marx e Engels, né, que eram os pais aí do socialismo científico. A verdade é que quando essas ideias foram implantadas de fato, saíram da teoria e foram para a prática, a gente não viu necessariamente essa igualdade, essa diminuição da exploração. Tanto no regime soviético como nos outros regiões, outros países que adotaram o comunismo, o socialismo, a gente viu uma cúpula vivendo cheia de privilégios e explorando o povo, e o povo vivendo numa situação difícil. Sem contar que esses países acabaram tendo, né, assim como a União Soviética como um todo, acabaram tendo um atraso econômico, né, em relação às outras partes do mundo muito grande. Tanto que acabou
provocando a fragmentação da União Soviética, né? E hoje os países que faziam, os territórios que faziam parte da União Soviética buscam se alinhar a essa visão capitalista, né? Essa economia de mercado e integrar os principais blocos econômicos aí, que no caso é a União Europeia. Então a gente viu que o que se pregava na teoria não era igualzinho o que foi na prática, né? Então tudo muito bonito, mas muito utópico, que quando foi para a prática percebeu-se que a exploração do homem pelo homem continuou, né? Bem, gente, o meu intuito aqui com esse vídeo, é porque eu sei que vocês fizeram uma pesquisa a respeito e tal, é ajudar vocês a entenderem mais ou menos quais foram, né, os fatores, quais foram os acontecimentos que vão provocar o surgimento da sociologia, né? Qual é a preocupação do sociólogo, né? O sociólogo, ele se preocupa justamente em observar a organização social, como a sociedade se forma, né? O papel do indivíduo nessa sociedade, a influência dele na formação dessa sociedade e a influência da sociedade na formação desse indivíduo, né? Como essas relações sociais, né, elas se dão, né? Como encontrar maneiras, caminhos para que se diminua, por exemplo, essa segregação social, essa diferença social, né? Essa exploração de um pelo outro, né? Então a desigualdade, o preconceito racial, o etnocentrismo e tantos outros fatores, né, que são importantes para que se entenda como é que a sociedade se forma, matéria de estudo do sociólogo. E a sociologia, gente, ela é muito importante. Apesar de hoje haver um certo movimento aí, principalmente do Estado, do Estado, quando eu falo, Estado como um todo, não é Estado com letra minúscula não, tá? Estado enquanto instituição, de querer acabar com o estudo da sociologia, da filosofia, eu digo a vocês, elas são importantíssimas, porque graças a elas nós podemos compreender, né, como o movimento, como a sociedade se organiza, como as relações sociais se manifestam, para tentar diminuir, né, esses males, essas mazelas causadas por conta dessas relações sociais, tá? A intenção da sociologia é ajudar a criar uma sociedade mais humana e igualitária, tá? Esse é o principal objetivo. E para que isso seja possível, para que se possa desenvolver políticas sociais que abranjam a população como um todo, né? É necessário se observar, se entender como cada sociedade surgiu, né? Suas crenças, sua cultura, né? Sua visão de mundo, suas formas de produção, para que se consiga, né? Criar um mundo, criar uma sociedade mais racional, mais justa e igualitária, ok? Espero que o vídeo ajude vocês a compreender melhor isso aí, tá bom? Beijão!